Ok, bom dia pessoal, vamos começar a nossa segunda videoaula sobre tipos de dados sobre Picate. Meu nome está aqui, e-mail para contato, e somos aqui da UDESC de Santa Catarina, cidade de Joinville. Bom, essa segunda videoaula tem os seguintes objetivos. Vamos introduzir os principais tipos de dados, funções para manipular esses tipos de dados, referências. Os slides vão estar sempre atualizados aqui nesse diretório, no meu GitHub. Como pré-requisito, assistam a aula 01, que está lá postado, está aqui postado no YouTube, e também sempre vai estar na parte de apoio da página principal da linguagem Picate, que vou mostrar ao final. Todos os exemplos que eu vou apresentar aqui foram diretamente na console, então você pode, na medida que você for passando essas transparências, você vai testando, como eu vou fazer em alguns casos aqui. Tá ok? Bom, finalmente, vamos começar. Então, temos que considerar que tipos de dados é diferente de estrutura de dados, né? A estrutura é algo mais complexo, visto os cursos de graduação, e tipos de dados são algumas dessas estruturas até mesmo. Predicados nesta linguagem sempre apresentam os valores verdadeiro ou falso, e as funções retornam valores, como nós vamos ver aqui em alguns exemplos. Funções em Picate são parecidas nas linguagens clássicas aí que nós conhecemos, tipo C, Python, Java, etc. E os predicados são de Prologues, tipicamente igual do Prolog, mudando um detalhezinho aqui, outro lá. Tá? Além, a principal diferença é o backtracking controlável. Tá ok? Bom, essa figura aqui também apareceu na aula 1. Então, hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre variáveis, átomos, números e listas e estruturas, strings, mencionar, e vetor. Mapas e conjuntos que estão faltando aqui, vamos ficar para um próximo momento. Bom, variável. Uma variável sempre começa com uma letra maiúscula, por exemplo, velocidade é uma variável. Tempo, tudo maiúsculo também pode ser, enfim, apenas a primeira letra terá que ser maiúsculo. Como na matemática elas armazenam valores, pode ser estruturas complexas, um arquivo, etc. E diferente das outras, elas não possuem um acesso à memória como a gente poderia esperar, porque isso aqui é uma linguagem de tipagem dinâmica, tem um coletor de lixo dinâmico, etc. As variáveis, quando elas estão instanciadas, elas são ditas bounded, ou quando estão livres, elas são ditas free. Para isso vai ter predicados que vão retornar yes ou no. Uma vez ela instanciada, ela fica determinada com aquele valor durante aquele predicado corrente. Por exemplo, se eu colocar x igual a 34 e imprimir o x, vai sair o valor 34. Se eu colocar x igual a 34, y igual a 34 e z vai receber x mais y, teremos aqui um valor igual a 68. Né? Então, só para reforçar, se vocês quiserem testar sempre esses exemplos, vocês venham aqui, marquem, vocês saiam apenas aqui desse modo de tela cheia, marquem aqui, ó, certo? Marque o que vocês querem, ok? Vem na console do Picate, como eu já apresentei na última aula, por exemplo, e colhem, né? Opa, Ctrl V, opa, não foi? Aí, pronto, agora foi. Colhem, então aqui nós temos, ó, exatamente x igual a 34, e y igual a 34, e z recebe x mais y. Dá Enter. Então aparecem os valores de cada uma dessas variáveis lá. Retornando, nós temos aqui a função println, ela sempre compõe de
de letras começa aqui com uma constante, com um átomo, nós já vamos ver em seguida, e um valor igual à variável que você quer, certo? Então aqui, ó, x igual a 34, e depois eu faço um x atribuindo x igual a 17, certo? Vejam que aqui nós colocamos um igual e aqui nós colocamos dois pontos iguais. Já vamos ver o que é essa diferença de quando você tem um igual ou quando não tem, tá ok? Você também, de novo, né? Ops. Isso aqui tá, essa parte que tá, digamos assim, por assim dizer, se quiser, ó, marca, certo? Ctrl Shift C, vai lá na tabela, cola, tá ok? Entra. Então, nesse caso aqui, o x era igual a 34, você fez uma mudança do x e ele voltou aqui a 17. Muito bem. Nesse caso, não teve problema algum aqui, né? Veja, a variável x aqui, ela foi de alguma forma aqui alterada, né, com esses dois pontos. Agora, aqui, né, nós já vamos ter algo que seria um pouquinho diferente, né? Então, nesse caso, eu estou dizendo que o x é igual a 34 e o x é igual a 17, que vai apresentar uma inconsistência nesse caso, certo? Então, se quiser reproduzir esse evento, então teríamos aqui, vai apresentar uma resposta falsa, porque nesse caso não temos nenhum valor que vai conseguir ser ao mesmo tempo 34 e 17, que são respectivamente números inteiros. Muito bem, então quando você usar o sinal de igual, é exatamente a ideia da unificação, de casamento de variáveis, como é visto na lógica, certo? Então, como é visto na lógica, o sinal de igual aqui é exatamente o algoritmo da unificação. Já o dois pontos iguais é uma atribuição, e essa atribuição ela tem que ser válida num contexto corrente do predicado, da regra, da função, por assim dizer. E finalmente, dois iguais, você tem a comparação de números. Alguns predicados úteis para mexer com variáveis. Por exemplo, você pode dar nome a um conjunto de variáveis aqui, ó, bind vars. Então eu vou acoplar, eu vou casar valores a x, y, z, por exemplo, um mesmo valor, 56.7189, certo? Então esse predicado bind vars é bem interessante. Veja que essa notação aqui é no formato de array, que vai ser o último assunto que nós vamos falar aqui nessa apresentação. Finalmente, nós temos também um copy term, que ele vai copiar uma variável para outra. Então, quando você precisa trabalhar e não quer mexer com a variável x, você, ou até mesmo se ela estiver instanciada e você quer alterar, você faz uma cópia para y. Tá? Então, esse aqui é bastante útil, esse copy term, bem como o bind vars. Então, caso se o x estiver unificado, né, deseja fazer uma modificação, então você faz uma cópia e modifica em x. O bind vars, né, também pode fazer aqui a mesma coisa que o copy term. Então eu reproduzi esse mesmo experimento com esse daqui, ó, x igual a 321, aí peguei o valor de x, coloquei em y e adicionei 321, né, ao valor original. Então o y virou 642. Quiser de novo reproduzir aqui esse evento, né, você marcou, vai ao terminal, colou, né, ok? Colou, está lá o evento produtivo. Eu vou dar um Ctrl D, vou dar um Clear, voltar depois aqui em cima, ok? Então, essas são as variáveis. Você tem um predicado agora, você pode instanciar x igual a 7 e testar e perguntar, tu não está livre, tu és não uma variável, então a resposta vai ser sim. E y, que não foi instanciado, por exemplo, também vai ser um sim. Então, vai dar um x igual a 7, o y não vai dar resposta, mas os dois casos dessa conjunção aqui vai dar um true. Perfeito? Ó, esse parênteses aqui está delimitando a cláusula inteira dessa formulação lógica. X igual a 7
e que aqui x não está livre. Uma variável, ela sempre tem um mapa e um par de valores pode estar ligado a ela. Sempre tem conteúdo e um estado dela, de ser true ou false, como é esse caso aqui. Tá? Então, lá no manual, vocês podem olhar, tem vários predicados que vocês podem obter detalhes dessas variáveis. Muito bem. Atribuição dentro do escopo, isso aqui funciona como nas linguagens procedurais. Casualmente, essa transparência estava na aula 001, mas eu fiz questão de colocar aqui novamente, por causa que dois pontos iguais, ele consegue fazer a transformação de x, certo? E a unificação não. Por exemplo, nesse caso aqui, x está unificado com 21, que é a resposta. Muito bem. Um átomo sempre é uma constante simbólica. Então, a ideia aqui agora, vamos começar por letras minúsculas, com aspas ou sem aspas, certo? E apenas que o átomo tem menos de 1000 caracteres. Então, x minúsculo underscore 20 é um átomo. Apóstrofos x underscore 21 também é um átomo. Aqui é um átomo do tipo caractere, aqui é um átomo mesmo puro, certo? E, por exemplo, esse átomo aqui dessa sequência é igual ao átomo dessa sequência aqui. Perfeito. Tem um predicado chamado átomo, que vai retornar true ou false, né? E assim sucessivamente. Tem, para você verificar aqui quem é o caractere aqui em questão, certo? Átomo para caracteres. Ver a ordem na tabela ASCII e seu valor, se ele é um dígito ou não, o comprimento do átomo, por exemplo, o comprimento aqui desse átomo aqui vai ser exatamente o valor 5, por exemplo, tá? Porque o DESC tem 5 letras. Perfeito? Bom, átomos também são importantes quando você quer manipular um dado específico, enfim. Tá? Então, de novo, tem também um elenco aqui de predicados para você olhar. Ok, números podem ser inteiros ou do tipo reais, e você pode ter uma representação decimal, binária, octal ou hexadecimal. Perfeito? X igual a 3, e aqui eu estou perguntando se x é um número. A resposta vai ser sim. X igual a 3, y igual a 4, e x menor do que y vai dar um valor, um valor nesse caso aqui, yes. O 45, qual o equivalente do número em caracteres do número 45, né? Então, nesse caso, por exemplo, se quiséssemos testar ele, marcaríamos, marcou, Ctrl Shift C, Alt Tab, vai para lá, aciona o picate, pronto, x igual a 45, está transformado, numa sequência de uma lista, o 4 e o 5, que é um número que é composto dos átomos 4 e 5. Perfeito. Muito bem. Prosseguindo, nós temos também os códigos. Vamos ver aqui então a diferença desses códigos aqui, nesse caso. Então, nesse caso, seria exatamente o 4, o caractere 4 da tabela ASCII corresponde ao número 52, o caractere 5 corresponde ao número 53. Perfeito? Mais algum dado? Se é um número real, vai retornar um true. Se é um inteiro, né, também retorna um true. Aí alguns deles têm abreviações. Inteiros, integer, 3, 2, 1 é um inteiro, sim. E int simplesmente tem uma abreviação. Muito bem, vamos agora à principal parte, a parte dos tipos compostos, lista, strings, estruturas e arrays. Então essa é a parte que começa a você fazer programas mais sofisticados. A questão de listas, tem muitos vídeos bons na internet sobre listas em Prolog. Então, essa parte de listas eu não vou detalhar nessa videoaula. Fica para uma próxima, vou ver a demanda aí. Tá certo? Mas lista tem essa formação aqui, ó.
A, B, C é uma lista de átomos compostas, né, por respectivamente A, B, C. Então eu vou atribuir a variável L, aqui temos os nossos colchetes, abre colchete, fecha colchete, delimitei aqui uma estrutura chamada lista, então de termos. Aqui eu olho o comprimento da lista e atribuo a variável X. Nesse caso aqui, né, nesse caso, você simplesmente pode testar dessa maneira, né? L igual a ABC, então o X vai dar igual a 3, que era de se esperar aqui. Perfeito? Uma outra anotação é o ponto. Então, isso não tem numa linguagem como o Prolog, e essa anotação aqui dizendo assim, L me devolva que tu tenhas uma propriedade do seu comprimento. Então, a função comprimento, né, vai extrair o comprimento de L. Então, essa daqui seria uma anotação próxima ao Prolog, exceto que não devolve valor, e essa aqui já seria uma anotação funcional. E essa aqui seria uma anotação típica de uma linguagem procedural. Pegue o comprimento em L, devolva a X. Todas essas três linhas aqui fazem iguais. Então, isso aqui listas merece aulas em particulares, e tem uma quantidade enorme de funções sobre listas e predicados, certo? Então, tem que olhar no manual, perfeito? Vocês podem ter um manual, vocês podem imprimir, e ele também tem online lá na página do PICAT, tem um íconezinho, tem ele para você baixar em PDF, tem ele para você em HTML. A lista de caracteres desse formato aqui sempre está montando listas aqui, ó. Por exemplo, uma string do tipo oi, bom dia, nada mais é do que uma lista, ó, uma sucessão de átomozinhos, ó. O O, o I, o espaço em branco, o bom, e aí seguindo. Perfeito? Convertendo aqui para letras maiúsculas, né? Você tem várias funções prontas aqui, por exemplo, essa daqui, ó, nesse caso, ó, oi, bom dia, você vai passar tudo isso para maiúsculo, então você tem uma conversão de uma lista, oi, bom dia, todos os átomos em letras maiúsculas. Perfeito? Ok. Então, também tem o predicado string, pergunta, isso aqui é uma string, ele vai retornar um true ou falso aqui na questão. Bom, já avançando para a nossa parte final da aula, vamos nos detalhar mais nos dois pontos mais importantes. Estrutura, que seria para você organizar dados heterogêneos, seria o struct da linguagem C, seria para você organizar um registro, alguma coisa assim. Então ele tem esse formato aqui, ó, um cifrão na frente e qualquer valor aqui para você. E aqui você pode ter outros termos agregados. Tudo, não esqueçamos que tudo em PICAT são termos da lógica de primeira ordem. Então aqui, ó, você pode ter alinhamentos de outras estruturas, como eu vou apresentar aqui no exemplo. Este vai ser um átomo, e aqui você vai dizer que essa estrutura tem um número, uma aridade de termos. Bom, por que tem esse cifrão na frente? Para diferenciar de uma função. Então, se você tiver, se esse valor aqui ele vier dentro de um argumento, ele não vai ser uma estrutura. Ele vai ser uma estrutura se vier com o cifrão. Caso contrário, ele vai ser uma função, que também vai merecer assim aulas, uma videoaula em particular para você colocar essas funções de alta ordem como argumento em alguns exemplos. Então, você tem que cuidar aqui nos casamentos de padrões, de termos em si, quando for chamar. E aqui tem um exemplo, nós vamos detalhar, e esse exemplo aqui eu montei especificamente para essa aula,
e ele detalha todas essas nuances e curiosidades aí da Struct, que são bastante úteis. Ok, nós vamos criar uma estrutura já com alguns dados aqui, ó. Uma variável x1 vai receber uma estrutura que vai ter 3 argumentos, ó. Começou aqui esse parênteses e vai fechar esse parênteses aqui. Dentro dessa estrutura vai ter uma outra estrutura com 2 outros argumentos, a estrutura marca, que aí, por exemplo, vai ter o átomo em si, que vai ser a marca do carro, e o tipo do carro. O carro vai ser azul e ele é do ano 2007. E uma variável x2 com esse mesmo formato aí. Tá ok? x1, x2, x3. Botei aí 2007 e 2017. Para que eu quero isso aqui? Simplesmente para depois fazer um exemplo ilustrativo aqui de uma regra que vai casar padrões para esse argumento tipo estrutura. Então eu explorei isso aqui através de exemplos para vocês testarem depois com cuidado. L vai ser uma variável do tipo lista, claro, está começando com colchete, fecha com colchete e vai começar colocando esses 3 objetos lá dentro, x1, x2, x3 nessa ordem. Aqui nós vamos imprimir, por exemplo, se eu quiser imprimir todo o dado completo de x1, eu digito aqui x1. Se eu quiser digitar aqui, obter a aridade, que vai ser o número 3 de x1, vai retornar daquela estrutura em questão. O nome da estrutura tem um predicado chamado name, aqui foi arid, enfim. E depois aqui eu vou imprimir aqui, ó, para cada x dentro de L, chame a regra novo 17. Na verdade aqui é só para fazer um filtro de todos os elementos que eu tenho aqui nessa base de dados, maior ou igual a 2017. Já vamos ver esse exemplo. E aqui terminou o predicado name, certo? Então falta agora aqui examinar apenas como é que foi montada essa regra novo 17, que vai explicar, que ilustra as nuances, principalmente aqui do casamento de estruturas. Então, ó, novo 17 vai vir com argumento. Se vai vir com argumento, você tem que colocar o que você quer ali nesse argumento casar. Se você botar um y, ele vai casar todo esse y e você pode decompor partes aqui. Mas na verdade aqui eu já botei assim, ó, que essa estrutura carro vai casar com carro, marca vai casar com marca. E você não coloca o cifrão aqui na frente. E aqui os átomos que você deseja, ó. Nesse caso aqui, ano eu botei aqui em detalhes, porque ano eu queria só se fosse maior que 2017. Então, se ano for maior que 2017, eu vou imprimir aqui a marca, o modelo, a cor e vou em seguida imprimir a mensagem. É um carro novo maior ou igual a 2017. Caso contrário, vejam aqui a regra, ó, ela tem aqui indicando que se ela falhar, ela vai ter uma regra de aterramento, ou seja, eu estou controlando o meu backtrack em caso de falha. Perfeito? Então, nesse caso aqui, se falhar, e aí eu fiz aqui ainda, ó, uma pequena variação aqui em relação ao anterior, ó, carro, marca, e depois eu não especifiquei a cor aqui, ó, vejam que y aqui entrou o predicado cor inteiro, a estrutura cor inteira, e aqui eu especifiquei a cor, eu botei cor em detalhes, ó. Aí eu posso imprimir o conteúdo de y. E lá vai sair o valor da estrutura, cor e o modelo de carro. Então vai imprimir, nesse caso aqui, um carro que o ano for menor que 2017. Perfeito? Na verdade, isso aqui não precisaria colocar, mas eu coloquei só a título de ilustração. Esse código aqui eu vou executar rapidinho para vocês. Perfeito? Sempre, como eu estou usando o predicado main, né? Como eu estou usando o predicado main, eu vou digitar ele na console. Então, nesse caso aqui, ó, Picate, eu sei o nome do meu programa, que se chama Struct Example PI. Então, lá, ó, dado completo de X1, ó, carro, marca, Fiat, Palio. Vou aumentar aqui.
carro Fiat marca Palio, etc. A aridade foi igual a 3, o nome da estrutura chamado carro. E, cor azul. E lá no outro, foi cor branco, por causa que estava especificado simplesmente uma variável Y. Tá bom? Perdão, aqui foi trocado. Aqui foi o carro 2007, que foi o primeiro que ele casou embaixo. E depois ele pegou os dois que eram válidos aqui. Vamos voltar aqui no código. Veja, aqui ele pegou o casamento, ele especificou o Yzinho. E aí saiu exatamente o azul somente como eu queria. E lá no outro caso, e aqui nesse caso, o cor, ele veio casado com esse Y inteiro aqui, cor com esse Y inteiro. Perfeito? Bom, as estruturas, elas são bastante úteis no momento que você quer fazer programas mais elaborados, uma estrutura de dados um pouco mais montada. Então você precisa disso aí e você sempre vai trocando esse X aí e filtrando os campos como você desejar, conforme eu vi nesse exemplo. Esse exemplo aqui é um dos poucos que você vai encontrar nesse momento, digamos, não tem ainda no manual muitos detalhes sobre isso. Isso aí nós vamos estar trabalhando em breve. Ok? Bom, também só lembrando, né? Vejam, aqui eu estou no editor de texto, conforme eu tinha sugerido na última aula, vocês usam o Gênio. Ele não está em highlight, aí depois vocês só apenas repetindo, você vem aqui, escolhe uma linguagem Erlang e aí fica tudo mais legível para você. Então o Erlang, ele reconhece alguma coisa aqui do cifrão, a primeira letra, enfim, e palavras-chave como essas daqui. É uma linguagem que foi derivada do Prolog, então tem uma sintaxe bem próxima aqui de reconhecimento próximo ao Picate. Muito bem. Bom, finalizando, vamos agora aos vetores. É uma estrutura extremamente poderosa e fácil de usar. Os vetores, então, são os nossos arrays. Então, ele tem essa chavezinha aqui e esse fecha-chave. Então, é um conjunto de termos, sendo que um termo desse aqui pode ser um outro array, pode ser uma estrutura complexa, enfim. Ela tem um comprimento delimitado e o acesso se vai por valores indexados. Vetor 7, eu vou para a 7ª posição aqui em questão. E o comprimento e esse acesso a esses elementos sempre é em tempo constante. Para criar um array, sempre tem um predicado aqui, new array, e aqui você coloca quanto é que você quer na linha, quanto você quer de coluna, na terceira dimensão, até na enésima dimensão. Na enésima dimensão, esse n aqui, nesse momento, está limitado até 10. Fazer matriz de 10 dimensões é mais do que o suficiente. E, óbvio, é de se esperar que esses vetores forem implementados a partir de predicados de listas. Então, tem muitos predicados de listas que vão valer para vetores, mas não se esqueçam, a lista é unidimensional. Logo, esses predicados serão os de unidimensionais. Bom, então vão facilitar bastante esse tratamento de vetores e esses que são de unidimensionais estão prontos. Os que não estão, você tem que fazer algum trabalho a mais. E aí, nesse exemplo que eu criei aqui, eu vou ilustrar esse fato de estar usando um predicado de uma dimensão para um vetor de 2 dimensões. Se quiser para 3, para 4, e aí você vai ter que ir trabalhando isso, esse mesmo conceito. Bom, esse exemplo, ele faz algo bem simples. Ele simplesmente vai criar um array de 2 dimensões. Em seguida eu vou somar todos os elementos
E depois eu vou imprimir. Então eu tenho uma função que vai devolver um valor, essa não passa argumento, então já estamos introduzindo aqui o conceito de funções em Picat. Não passa argumento, eu não quero, simplesmente eu quero que devolva. Alguém que esteja acostumado com Prolog poderia pegar aqui e devolver com matriz aqui que viesse instanciado M. Não, vou fazer algo bem funcional. E não esquecer de botar esse abre parênteses, fecha parênteses, é obrigatório. Depois, na sequência, eu vou mandar imprimir a soma. Então vejam que aqui vai ter um retorno de um inteiro, e esse inteiro vai logo ser impresso bem de acordo com uma linguagem bem próxima à linguagem C. E aqui vamos imprimir a matriz, também não retorna nada. Aqui encerro o main, nesse pontinho. E aqui, veja que eu fiz um main recursivo. Aqui tem algumas bibliotecas. Essa biblioteca OS, por exemplo, é para dar esse comando clear. Ele vai limpar a tela, posicionar o cursor lá em cima. Essa é uma operação que eu faço bastante na console. Para evitar isso, eu adiciono essa linha aqui, que o status vai ter que dar igual a 0. Eu mando imprimir, se desejar. Então, eu sempre gosto de pegar todas as funções e imprimir para ver o que elas estão retornando. Nesse caso aqui está retornando igual a 0. Muito bem. Nesse caso, vai terminar então aqui o programa. Vamos agora, eu vou executar o programa e na sequência eu passo a detalhar o que ele fez aqui. Então, vou só diminuir aqui um pouquinho. Então, nesse caso, clear, e Picat array, exemplo 01, perfeito? Então, o que fez aqui? Essa primeira linha aqui do 0 foi aquela saída que estava ok, é o status. Agora aqui foi a chamada da primeira função, que era pegar alguns dados dessa matriz, somar os elementos e imprimir aqui os elementos dessa matriz. Vamos agora à segunda parte, que seria examinar o código dessa matriz aqui. Eu vou avaliar por aqui, que eu acho que tem uma sintaxe talvez mais fácil. Bom, nesse momento, a função de criar um array foi aqui, eu criei um array de 3 linhas e 2 posições. 3 linhas e 2 posições. Depois, instanciamos, vetor igual nessa notação com chaves, bem elegante, bem próximas a todas as linguagens, Java, C, Python, etc. Perfeito? Aqui manda imprimir a primeira linha do vetor, então um predicado chamado first. Então, nesse caso aqui, este predicado é específico para os arrays. A última linha e o comprimento. O comprimento sempre só dá um total de linhas. Isso aqui vai ser útil. Vai ser útil em vários momentos para pegar o número de linhas da dimensão em questão que você quer. Tá? Que vai ser ilustrado lá no imprime. Então, essa é a primeira parte que eu criei, instanciei e mandei chamar algumas funções, e por isso que ele imprimiu aqui. Na primeira linha era o número 3, 4, na última linha 7, 8 e um total de linhas igual a 3. Perfeito? Na soma, na função soma de todos os elementos, eu usei de novo aquele operador ponto, da propriedade, então, chame a função comprimento, aplique em M, que seria aqui o valor que veio lá instanciado, que seria o vetor, e aqui tem um sinal de igual, que toda função em Picat tem que retornar alguma coisa, e o formato dele é exatamente esse daqui, nome da função, argumentos, nome da função, argumentos e um igual aqui, e aí a flechinha. Não tem recursividade aqui, certo? Não tem backtracking aqui. Pode ter recursividade, mas não backtracking. Então não pode ter esse sinal aqui que vai dizer, olha, temos backtracking aí. Criei aqui uma variável temporária, soma igual a 0, e aqui eu peguei o número de linhas. Muito bem, soma foi instanciado com 0, aí o que eu usei aqui,
a função sum, que ele pega uma dimensão ou uma lista e calcula a soma de todos esses elementos. Então, ele está calculando aqui uma soma por linha. Então, aqui ele pega a primeira linha. Quantas linhas? Ele vai pegar uma quantidade de linhas exatamente até L. Aqui deveria de ser. Eu vou até já aproveitar, vou trocar aqui, a variável vai se chamar linha e não L, porque L vem tipicamente de listas, tá? Salva, Ctrl S, já salvei. Depois, quando tiver no GitHub, ele já vai estar atualizado esse código aqui para vocês. Finalmente, cada vez regra de programação, fez uma atualizaçãozinha, dá um Ctrl S, dá um Alt Tab, vai para lá. Nesse caso aqui, eu só repito aqui o comando, tá lá, fechou. Já foi tudo muito rápido, porque ele já está colocando lá no início da linha devido ao comando de limpar a tela. Ok? Muito bem. Para imprimir a matriz, então não vai devolver nada. Então é uma função, mas não vai devolver nada. Aqui de novo vou pegar o número de linhas. E aqui, se eu quisesse o número de... Nesse caso aqui eu quero o número de colunas. De novo aqui seria interessante trocar aqui linha, a variável linha, certo? Linhas. E aqui colunas, certo? Nesse caso, o I vai de 1 até o número de colunas. E aqui eu faço uma soma exata, eu faço um for duplo exatamente como você faz em qualquer outra linguagem. Para cada I de 1 até o número de linhas, então esse dois pontos aqui funciona como um sequenciador, né? O iterador da linguagem C vai adicionando 1 a 1 e assim sucessivamente. O J também ia ter aqui colunas. Fiz uma alteração de código. Dou um Ctrl S aqui. Se quisesse pegar uma terceira dimensão, né? Então, nesse caso aqui vai ser M, por exemplo, de linhas, de mais um ponto e um comprimento. Aí pega a terceira dimensão, a quarta dimensão até a 10ª. Nesse caso, os grandes problemas, os bons problemas práticos, 2 dimensões, você resolve muita coisa. Salvou, vem para cá na console e aplica de novo o mesmo comando aqui em questão. Tá? O mesmo comando. Então, deu o mesmo resultado, tudo bem. Tá ok? Muito bem. Então, nesse caso aqui eu detalhei esse código, fiz as pequenas mudanças on the fly aqui, enquanto estava explicando, sobre aqui os números de linha. Tudo isso aqui depois vai estar atualizado lá no GitHub. Muito bem, em breve depois faço um tutorial de mapas e conjuntos que funcionam como da linguagem C++. Bom, os principais tipos de dados e, digamos assim, o que teria dificuldade, que seriam os arrays e as estruturas, principalmente as estruturas, eu tratei de colocar exemplificando aqui nesse tutorial. Aí ressalto, por exemplo, não tínhamos soma 2D para um array, mas nós usamos de soma de 1D e fizemos para 2D. Se quiser para fazer 3D, dá para reusar esse daqui e assim sucessivamente. Então, extensões têm que ser feitas para o caso de arrays. Próximo vídeo, vamos explorar mais aí laços, predicados e funções. Mas isso aí, eu quero aguardar os comentários aí de vocês e vamos andando. Bom, de novo, só repetindo, né? Dentro do quando você vai instalar, dentro do diretório doc, está todo o manual do Picate escrito em inglês, certo? Tem um online, aqui você vai encontrar meus códigos, certo? Que eu faço aqui nessas apresentações e junto com os alunos, o fórum, o site do Hakan, do Bartak e do Dimitrchenko,
certo? São as 3 pessoas assim bastante ativas que têm muitos códigos avançados em Picat. Tem agradecimentos, o Marlon, que está bastante interessado, o Paulo e o Rogério, né? O professor Rogério aqui da UDESC. Bom, tem finalmente, só mostrando aqui para vocês, ó, aqui na página do Picat, picat.org, picat-lang.org, tem na página de recursos, já tem aqui o manual em HTML, conforme eu tinha mencionado para vocês. É bastante útil você ter sempre o manual em HTML, uma vez que ele, digamos assim, ele sempre está, você pode fazer uma consulta mais rápida do que você faria ele do que em papel, do que em PDF. Então, nesse caso aqui, ó, tem um histórico, etc. O conteúdo está tudo bem didático, com hiperlinks. Facilita bastante. Então, por exemplo, aqui, ó, quero ver o que tem lá em arrays, todos os predicados, ó, nós usamos aqui esse first, esse last, o comprimento, o soma de uma dimensão, aí fizemos para 2 dimensões, né? Mapas e conjuntos aqui no final. Perfeito? O meu primeiro vídeo da aula já está lá. Então vocês podem acessar aqui. Eu vou pedir só para depois ser numerado. Bom, e finalmente, por gentileza, vocês me retornem esse tutorial aqui está sendo construído sem corte algum, é on the fly mesmo, e tem, claro, desculpem aí qualquer imprevisto, né, ou algo que vocês não esperavam, mas vocês podem postar as perguntas que eu vou respondendo aí na medida do possível. Então fico aguardando aqui os comentários, podem mandar por e-mail ou podem postar aqui dentro do YouTube. Você tem que se inscrever, posta e faz o comentário. Tá ok? Essa aí está de novo a logo já modificada e nesse momento. Bom, então até uma próxima e façam um bom proveito e aguardo o retorno. Aqui um terceiro vídeo aí, talvez eu vou aguardar bastante os comentários aí do pessoal. Tá bom? Até mais e bom uso, certo? Para vocês. Tá?